Bom dia, dia 28 de agosto. Vai dar tudo certo. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Josué, capítulo 1, versículo 9. Quando ligamos a televisão para assistir os jornais, nos deparamos a cada dia com notícias cada vez mais alarmantes. Guerras, desastres naturais, entre tantas outras situações desalentadoras ocorrendo diariamente pelo mundo. E tudo isso tem causado medo ao coração de muitas pessoas. O fato é que, se olharmos para as notícias, certamente o desânimo baterá à nossa porta. Aprendo que, independentemente do que esteja acontecendo ao nosso redor, ainda que o cenário seja de desolação e de más notícias mundo afora, Deus protege e faz prosperar os seus filhos. A Bíblia nos diz que, com o passar dos anos, as coisas piorariam, mas que a bondade e a proteção de Deus continuariam sobre nós. Ter isso em mente é como caminhar no deserto, mas ter continuamente um oásis diante de nós. Portanto, não se deixe levar pelas circunstâncias. Ainda que o cenário ao seu redor não melhore, você pode vencer. Tudo isso é um exercício de fé, em que Deus o encoraja a olhar para Ele, não para as circunstâncias. Quando agimos assim, demonstramos que confiamos plenamente nele e em Sua palavra. Em Êxodo, capítulo 16, versículo 12, a Bíblia diz que, mesmo em meio ao deserto, Deus enviava diariamente alimento para o seu povo e jamais houve falta. Não permita que as circunstâncias o desanimem. Creia que o crescimento vem de Deus. Saiba que você depende totalmente dele e que a bondade e a misericórdia do Senhor jamais terão fim. Portanto, anime-se. Ele dará a provisão necessária para cada situação de sua vida. Palavra-chave de hoje: cuidado. Leitura bíblica, Salmos 5. Deus e o seu povo. Agradeçam a Deus o Senhor. Anunciem a sua grandeza e contem às nações as coisas que ele fez. Cantem a Deus, cantem louvores a ele. Falem dos seus atos maravilhosos. Tenham orgulho daquilo que o Santo Deus tem feito. Que fique alegre o coração de todos os que adoram a Deus, o Senhor. Procurem a ajuda do Senhor. Estejam sempre na sua presença. Vocês, descendentes de Abraão, servo de Deus. Vocês, descendentes de Jacó, o escolhido de Deus. Lembrem de tudo o que Deus tem feito. Lembrem dos seus grandes e maravilhosos milagres e de como tem condenado os nossos inimigos. Ele é o Senhor nosso Deus. Os seus mandamentos são para o mundo inteiro. Ele sempre lembrará da sua aliança e por milhares de gerações cumprirá as suas promessas. Ele será fiel à aliança feita com Abraão e à promessa que fez com juramento a Isaque. Deus fez uma aliança com Jacó para sempre. Fez com ele uma aliança eterna. Naquela ocasião, Deus disse: Eu lhe darei a terra de Canaã, e ela será de vocês para sempre. Eles eram muito poucos, eram estrangeiros na terra prometida, andavam de país em país, de reino em reino. Mas Deus não deixou que ninguém os maltratasse, e para protegê-los, avisou reis. Ele disse: Não toquem nos servos que eu escolhi, não maltratem os meus profetas. Deus fez com que houvesse fome na terra deles e deixou o seu povo sem alimento. Então mandou na frente deles um homem chamado José, que havia sido vendido como escravo. Os seus pés foram presos com correntes e em seu pescoço, puseram uma coleira de ferro. José ficou na prisão até que se cumpriu o que ele tinha dito. A palavra do Senhor provou que José estava certo. Aí o rei do Egito mandou soltá-lo. O rei de muitas nações o pôs em liberdade e o colocou com a mais alta autoridade daquela terra para governar o país inteiro. José recebeu poder para dar ordens aos príncipes do reino e para orientar os conselheiros do rei. Depois, Jacó foi para o Egito
e ficou morando naquela terra. O Senhor Deus fez com que seu povo tivesse muitos filhos e o tornou mais forte do que os seus inimigos. Ele fez com que os egípcios odiassem o seu povo e fez com que enganassem os israelitas, os servos de Deus. Então Deus enviou o seu servo Moisés e também Arão, a quem havia escolhido. Eles fizeram milagres de Deus no Egito e ali realizaram coisas maravilhosas. Deus mandou uma escuridão que cobriu a terra, mas os egípcios não obedeceram às suas ordens. Ele transformou em sangue os rios do Egito e matou todos os seus peixes. A terra do Egito ficou cheia de rãs que invadiram até o palácio do rei. Deus deu ordem e moscas e piolhos encheram todo o país. Em vez de chuva, ele mandou chuva de pedra e relâmpagos sobre a terra. Deus destruiu as plantações de uvas e de figos e derrubou todas as árvores. Ele deu ordem e vieram gafanhotos, tantos que nem podiam ser contados. Os gafanhotos comeram todas as plantas, todas as colheitas do Egito. Ele matou o filho mais velho de todas as famílias dos egípcios, matou aqueles que eram o orgulho dessas famílias. Deus tirou os israelitas daquele país e levaram consigo prata e ouro. Todos eram fortes e cheios de saúde. Os egípcios ficaram contentes quando os israelitas foram embora, pois estavam com medo deles. Deus pôs uma nuvem por cima do seu povo e o fogo para guiá-los durante a noite. Eles e Deus mandou codornas, e do céu deu a eles pão bastante para matar a fome. Ele partiu uma rocha e jorrou água, que correu pelo deserto como um rio, pois ele lembrou da sua santa promessa feita a Abraão, seu servo. Assim, Deus tirou do Egito o seu povo escolhido e eles saíram de lá, cantando e gritando de alegria. Deus lhes deu as terras de outras nações e deixou que tomassem os campos delas, para que eles obedecessem às suas leis e guardassem os seus mandamentos. Aleluia. Muito obrigado, tenha um ótimo dia e que Deus o abençoe.